Amém. Irmãos, nós estamos, desculpem, nós estamos agora nesse mês de outubro com uma série de mensagens intitulada Outubro Rosa, combatendo um câncer chamado pecado. Nós vamos dar sequência a essa série de mensagens que vem sendo feita. Aqui o pastor Roberto já esteve aqui, o pastor Walter também, tratando sobre esse tema, e hoje não seria diferente. Nós estaremos tratando também desse tema. Para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, estiver em casa também não tiver Bíblia, não se preocupe, vai ser projetado aqui o texto sagrado. Então nós vamos ler a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Nós vamos ler só a primeira parte, por hora só a primeira parte do versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Como eu disse, só a parte A desse versículo, que também, por coincidência, é o tema da mensagem de hoje. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte. Só essa primeira parte. Deus, faça o que eu não posso fazer. Se depender de mim, Senhor, para que as pessoas entendam, depender da minha falha e explicação, para que as pessoas entendam a tua mensagem, estaria tudo perdido. Mas tu és soberano, tu és misericordioso. Então faça com que as pessoas entendam a tua mensagem através do teu Espírito Santo. Toque no coração de cada uma delas, no nome de Jesus. Amém. Muitos de vocês aqui me conhecem, mas para quem não conhece, eu sou um sujeito nascido no interior. Nasci lá no interior do Rio Grande do Norte, cidadezinha de 37 mil habitantes. Vivi minha vida inteira nesse interior. Inteira que eu digo assim, praticamente toda. Eu saí de lá com 24 anos, né? Hoje eu estou com 38. Então vivi a maior parte da minha vida lá no interior. De modo que meus costumes, muitas coisas, até às vezes o sotaque é até diferente um pouco do de vocês, por causa de tudo isso. Eu vivi praticamente a vida toda lá. E no interior, principalmente nessas cidades menores, me parece que a morte de alguém, uma tragédia, coisa do tipo, é um evento municipal. Todo mundo para prestar atenção nisso. Lá é assim, todo mundo gosta. Quando tem um velório, todo mundo participa, né? Minha mãe gosta demais. Outro dia não, faz um tempo já, eu liguei para ela, disse: mas sabe quem morreu? Ela disse: quem? Eu disse: Steve Jobs. Ela disse: quem é? Filho de quem? Eu digo: pô, não sei de quem é que ele é. Não sei quem é o pai de Steve Jobs. Aí ela disse: não, e tal, é daqui de Apodi. Eu disse: não, dos Estados Unidos. Ela disse: eu quero lá saber que negócio dos Estados Unidos. Para ela só interessa se for de lá. Se não for, pode morrer, mas sendo de Apodi, se morrer, então é um evento. Mas isso acaba virando um evento. O pessoal adora dar notícia ruim. Rapaz, aconteceu tal coisa. Mesmo sendo do interior, como eu disse, e tendo o aspecto do interior, eu não gosto muito de notícia ruim. Eu não sou assim. Mas eu tenho a obrigação de lhe dar uma notícia ruim nessa manhã. Uma não, duas. Vou lhe dar duas notícias ruins. A primeira notícia ruim que eu queria lhe dar é que você é um pecador. Eu nem sei quem é que está me ouvindo tanto aqui, se as pessoas que estão aqui, mas as que estão ouvindo pela internet eu nem sei. Mas todo mundo, pecador. Você que está me ouvindo, você que está aqui, todos pecadores. Não importa o que você faça ou como você viva, não. Tem um amigo meu que eu disse isso para ele disse: mas eu não fumo, não jogo, não faço. Eu disse: pronto, você não faz nada disso, mas você peca, pecador. Não interessa como você viva, não interessa o que você faça, as atitudes boas que você... Não importa. A alcunha que define você é pecador. E a mim também. Quando eu digo isso, serve para todos nós. A segunda notícia ruim, e essa é até um pouquinho pior, é que o pagamento merecido para esse pecado é a morte e a condenação. Como nós lemos na parte A do versículo, o salário desse pecado, o salário do pecado, é a morte. Então, o pagamento que você e eu merecemos, justo, inclusive, pelo pecado, é a condenação.
E a condenação nada mais é do que morar o resto da vida, quando você sair desse mundo, você já tem um canto certo para morar, que a condenação é o quê? O inferno. É uma notícia ruim, mas é uma notícia verdadeira. O que a gente merece é isso. O meu intuito não é de acusar, não é acusatório, nem muito menos eu tenho em mente aqui de fazer um papel de juiz, de dizer, olha, isso aqui, professar um julgamento. Não é essa a questão. O que eu pretendo mostrar à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus, é a realidade de quem nós somos e o tanto que esse câncer, que nós chamamos de pecado, ele afetou a humanidade. Para a gente ter uma ideia melhor de tudo isso, nós precisamos voltar bastante e ver como tudo isso começou. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar para o livro de Gênesis, lá no começo, no início do livro, no capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 16 e 17, que os meninos vão projetar aí. Diz assim, ó, e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. O que aconteceu no início foi isso, certo? Houve essa ordenança de Deus. E nos primórdios, havia essa clara ordenança de Deus sobre o que deveria ser feito. Olha, não coma do fruto. Essa ordem foi passada para quem? Para Adão. Deus deu essa ordem expressa a Adão. Quando colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden, ele ordena, faz essa clara ordenança para Adão. Ó, tá aí tudo que está aí, você governa sobre tudo, tá, mas está aquela árvore ali, você não pode comer dela. Essa ordem passada a Adão, ela na verdade foi rapidamente distorcida, não por Adão, mas por Eva. E a culpa não é só dela, a culpa é dele também, porque ele deve ter passado mal a mensagem para ela. E ela distorce essa ordem, influenciada pela serpente, e cai num jogo de palavras que a serpente propõe ali, come do fruto e dá ao seu marido. Este, Adão, por sua vez, não exerce o sacerdócio que lhe foi conferido e come também. Adão, na verdade, ele não exerce o sacerdócio, eu acho até quando Eva estava conversando com essa serpente, que a mulher dele conversando com a cobra, essa mulher está conversando com essa cobra, podia muito bem ir lá e dizer, olha, mas não foi. E o que dá a entender no texto é que ele estava próximo, que ela comeu e deu para ele não estava, não sei aonde ela foi chamar, não, estava perto, pelo menos vendo a cena ele estava. Se não é, que ouviu o que a serpente disse. Então ele não exerce o seu sacerdócio, vai lá e come. Então cai a mulher e cai ele também. Os dois desobedecem. Se a gente olhar ainda no capítulo 3, veja como a ordem de Deus foi distorcida antes de comer o fruto. Porque quando Eva come o fruto, ali ela decretou a clara desobediência. Mas antes disso, já havia uma certa distorção. Veja Gênesis, se você olhar o capítulo 3, ó, ainda de Gênesis. Não. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha a pergunta. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venha morrer. Não foi isso que Deus disse. Deus não disse que não podia tocar, não coma nem toque. Já há uma clara distorção aí. A mulher em si, ela já distorce aí. Não é no momento que ela come, que ela desobedece, ela já distorceu o que Deus tinha dito. Talvez não a ela, mas a Adão. Adão passou mal, talvez, e aí uma inferência pessoal. Ó, mulher, Deus disse que não, você não menos olhe para aquele... Às vezes a informação é passada de maneira errada. Não sei o que aconteceu, mas a informação já estava distorcida. Não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão,
e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Aí o pessoal diz que é um coco, né? Que tomou e comeu, mas tomou no sentido de pegou. Do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Olha como é rápido isso aqui. Ela comeu, deu a ele estava por perto, né? Então o que acontece? Há uma clara distorção do que Deus tinha dito. E há uma desobediência mais clara ainda. Porque pegou do fruto, viu que ele era agradável, ela vai lá e come, dá ao seu marido, o marido não exerce sacerdócio nenhum. E aí tem um livro muito interessante que chama O Silêncio de Adão. Um danado Adão estava, que não interferiu nisso. A culpa recai extremamente sobre Eva, e ele é mais culpado ainda, na verdade. Mas fato é que Eva come daquele fruto, dá para o seu marido, e ele come também. No Gênesis, nós temos a evidência da entrada do pecado no mundo. E embora a morte física não tenha chegado naquele exato momento para Adão e Eva, como eles talvez imaginassem, uma morte bem pior assolaria a humanidade e colocaria de joelhos perante todo o restante de sua história. Nesse momento, o pecado invade a terra e todos caem de joelho perante esse mal. O que nós não podemos tratar como irrelevante é o fato de que esse episódio traria sim morte para a humanidade, assim como Paulo explica. Vamos dar uma olhadinha mais lá na frente em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Veja o que Paulo está explicando. Naquele momento, houve a entrada do pecado e da morte no mundo. Nós não temos poder algum sobre isso e sobre essa entrada. Nós temos tão somente a descendência disso. Nós somos descendentes dessa entrada do pecado no mundo e dessa desobediência. Então, nós nascemos nessa desobediência e somos descendentes dela. Como Paulo explica, foi nesse exato momento em que o pecado entra no mundo, e aí ele não entra só para Adão e Eva, talvez como eles imaginassem. Eu vou comer do fruto aqui e vou morrer, aqui cair prostrado morto. Na verdade, Adão e Eva condenam a humanidade inteira a esse mal. Eu, você, qualquer um que veio depois daquele fato, está condenado ao pecado. Está condenado a viver em pecado. Não interessa os seus pecados. Também, nós pecamos diariamente. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Um sobrinho meu, ele diz uma coisa interessante. Ele diz, se eu pecasse uma vez por hora, eu ia dormir com no máximo 16 pecados, porque eu ia dormir 8 horas, né? Eu dormir com 16, ele é muito pouco. Ele disse, a gente peca mais de uma vez por hora, para você ter uma ideia. Mas não é essa a questão. A questão são os nossos pecados, mas a questão aqui é o pecado. O pecado do qual nós somos descendentes. E isso faz com que nós tenhamos a clara evidência de uma coisa: nós somos pecadores, porque nascemos nesse embrião de pecado que veio lá de trás. Numa inferência bem pessoal, eu acredito que Eva tinha uma ideia de que o fruto poderia ser até venenoso, né? E quando ela palpou, vê que tem boa aparência, né? Ela vai lá e come. Uma coisa é você pegar um fruto ali e olhar para ele. E tem uns aí que eu acho que a galera foi bem corajosa, que os bichos são todo feio por fora, vai lá e parte, e por dentro ele é suculento, é saboroso, mas tem fruto que é bonito, é vistoso aos olhos. Então, quando você pega esse fruto, você olha e diz, oh, isso aqui não é venenoso. Não é venenoso, então eu posso comer. Ela vai lá e come. O que ela não percebeu é que o veneno não estava no fruto. O veneno, entre aspas, não estava no fruto. Ele estava na desobediência cometida.
Não estava nos sucos daquela fruta, que aquela fruta produzia. Mesmo ela não tendo produzido naquele exato momento uma morte física, o que foi que aconteceu? Ela condenou todos nós a esse trágico final. O que talvez a serpente tenha colocado na cabeça de Eva é que não é venenoso, não. Você não vai cair dura e morrer. Quando ela come, ela vê que realmente não cai dura, mas ela vai dar ao marido dela, morri não. E ele vai lá e come. A morte não estava ali, naquele suco ali. Se fosse tem os quadros da Idade Média, uma maçã. Estava naquele suco daquela maçã. Estava na desobediência que estava sendo cometida. A morte, ela entra nisso, ela nos condena a esse trágico final. O homem foi feito para contemplar a glória de Deus, não foi feito para morrer, não. Não foi feito para esse monte de tragédias que a gente vive hoje, que se culmina na morte. Eu tive um professor de literatura grega antiga que ele costumava dizer o seguinte: o homem, ele é o único animal trágico por natureza, pois quando ele logo entende o que é a vida, ele sabe que vai morrer. Essa é a maior tragédia do homem. Opa, foi nada não. Deu só os estalozinhos aqui, caindo das coisas. O homem, quando ele entende o que é a vida, e ele sabe o que de fato, sabe que de fato está aqui nesse mundo e tem uma vida a seguir, é aí que ele entende já que vai morrer. Essa é a maior tragédia do ser humano. E a gente estava falando, nessa aula específica, a gente estava falando sobre tragédias gregas, né? E aí ele soltou essa, ele disse: o homem é trágico, já por natureza. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que a morte é inerente a ele a partir do momento que ele entende o que é a vida. Você pega uma criancinha que ainda não entende o que é a vida, ela não sabe que vai morrer, mas pegue um do tamanho de Lourenço, que já sabe o que é a vida. Outro dia ele disse que quando eu estiver bem velhinho, eu vou morar no céu. Aí eu disse: você vai ficar triste? Ele disse: eu não, lá no céu você vai estar andando em rua de ouro. De fato é, né? Não há muita tristeza nisso, não. Aí eu disse: mas você vai chorar? Ele disse: vou. Não impede também de chorar, não. Mas o homem, ele é trágico por essa natureza. E essa é a maior, como eu disse, a maior herança que nós temos de Adão e Eva. Nossa maior herança é essa, que a morte. A morte aparente para todo mundo. E aí a gente pensa que a morte, ela é inerente só a quem está velhinho, né? Quando você está velhinho, você tem uma licença para morrer. Na verdade, não. A morte é inerente a quem está vivo. O único requisito para se morrer é estar vivo. Só tem esse. A gente sabe nem se vai estar em casa, almoçando em casa daqui a pouco. Somos nós. Somos seres humanos. Nós somos essa poeirinha, que a gente acha que é alguma coisa, mas na verdade... C.S. Lewis explica isso muito bem no excelente livros, As Crônicas de Nárnia. Eu não lembro agora se é a Viagem do Peregrino da Alvorada ou Príncipe Cáspio, eu vou ficar devendo para vocês, mas num deles, ele está tendo o Príncipe Cáspio está tendo um diálogo lá, e ele diz: eu sou descendente de reis e tal, não sei o quê. E Nárnia diz: você é descendente de Adão. Com isso lhe condena. Ou seja, nós somos descendentes nós somos descendentes de Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. É como o Aslan diz lá no livro: você é descendente de Adão. Isso implica numa coisa boa, mas isso implica que você é um homem caído. Só. A explicação é muito clara. Com base no texto já exposto, e sabendo que nós servimos a um Deus santo, que abomina o pecado e que não aceita a desobediência, o panorama não seria outro, senão uma justa posição para tão grande queda, que viria a ser a separação entre os Deus e a humanidade. E como compensação por tal revelia, nós recebemos uma justa condenação. O que é um salário? Senão a justa paga por algo feito ou um serviço prestado. Salário é isso, é o pagamento. No final do mês, eu espero, todos nós estamos lá recebendo o nosso salário, pelo mês que nós trabalhamos. É o pagamento. Essa é a mais pura manifestação da justiça de Deus para com o homem. Separação, morte
e condenação. É isso. Vejamos Romanos 3:23. Coloquem aí. É bem simples de entender. Pois todos pecaram e carecem, ou seja, outra tradução diz, pois todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Qual é o pagamento para isso? Condenação. Só tem essa explicação, que é simples, talvez seja difícil de entender, mas que você precisa compreender. O homem pecou, o homem caiu, sendo Deus santo, ele paga justamente aquilo que o homem fez. O condena. Não vai aceitar o pecado, porque ele não aceita o pecado. Então ele condena o homem eternamente. Entretanto, mesmo com a exposição feita no início, e como eu disse, com a minha vivência interiorana, eu não ia sair daqui dando duas notícias ruins para vocês, não dando nenhuma notícia boa, né? Do interior eu saí, então eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Queria trazer uma notícia boa para todos nós, quem sabe assim, a figura talvez de uma questão mais densa ou mais punitiva, ela seja quebrada. Nós temos um antídoto para a morte. E é uma notícia melhor ainda, esse antídoto, ele é gratuito. Nós temos um antídoto e você não precisa pagar nada por ele, não. Ele é de graça. Coloque aí Romanos 6:23, o versículo que nós lemos lá no início. Coloque ele todo, agora nós vamos ler a parte B. Coloca a parte A, por favor, que a gente leu já no início. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa é a notícia boa. Nós caímos. Nós somos descendentes de Adão. Não há o que a gente fazer, não. Eu fico extremamente incomodado com o ser humano que acha que é alguma coisa. Descobriram uma estrela há um tempo aí atrás, comparada ao nosso Sol, que ontem estava em eclipse. Se o Sol fosse do tamanho de uma bolinha de gude, essa estrela seria do tamanho do Maracanã. Olha o tamanho dessa estrela comparada ao nosso Sol. Não é a Terra, não, é o nosso Sol. Aí tem ser humano que acha que é alguma coisa. Dentro de um universo desse, se essa estrela ela der um espasmo, ela tem radiação suficiente para destruir 6 sóis. Imagine um planeta Terra, imagine você. Esse ser humano que nós somos, descendentes de Adão, caídos, pecadores. Mas nós temos um antídoto, e ele é gratuito. Toda condenação atribuída justamente à humanidade, ela ganha, através do próprio Deus, na pessoa de Jesus, um plano de redenção no qual a humanidade está alocada. Mesmo que mortos e não podendo fazer nada, pois como o estado de inércia e mortificação já são autoexplicativos, o que é que um morto pode fazer? Continuar morto. É o que ele faz de melhor. O que um morto faz de melhor é continuar morto. E aí vem minha séria questão com a questão de arbitrar em relação a isso. O que é arbitrar? O cara foi lá, fez uma falta, não sei, bateu um jogador no outro lá. Vocês já perceberam que quando o jogador faz uma falta, ele já sai logo assim. Ele não fez nada. E o outro que sofreu a falta sai rolando no chão. Ah, quebrou a perna. Às vezes não é nada. Quebrou a perna. Aí vem quem? O árbitro. E o árbitro diz, foi falta ou não foi? Ele decide. O morto, ele não decide. Ele não arbitra. Arbitrar é justamente decidir sobre uma coisa. Ele não decide. O morto, ele faz o quê? Ele fica morto. Só. Aí vem minha questão. Que nós podemos ou não arbitrar em relação a isso? Não, não podemos. O pastor Walter já disse aqui algumas vezes, e eu concordo, nós temos o que alguns vão chamar de livre agência, de livre gerência, mas eu não sei. Nós temos responsabilidade, nós temos arbítrio. Em relação à salvação, não. Nós estamos mortos. Estamos em estado de mortificação.
Não é possível arbitrar em relação a isso, mas Cristo nos resgata e transfere para si a justiça e ira de Deus, que era para nós. E isso nos proporciona o quê? Viver novamente, porque mortos nós já estamos. Vejamos o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos de 21 a 23, sobre isso. Paulo escreve assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, pode passar, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mais simples ainda, como foi a queda do homem e a sua condenação, é a sua vivificação. Simples que eu digo, não é simplório, não é talvez simplório para entender, mas é simples. Por um homem nós caímos e por um homem nós fomos resgatados. E Paulo diz ainda, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. É isso que nós acabamos de ler. Perceba que o plano traçado por Deus, ele não deixa lacunas, nem sombra de o que poderia vir, ou poderíamos vir a chamar de injustiça. Pois, como Paulo diz, assim como um homem faz toda a criação padecer, vem um outro homem e a revive, estando ela no seu estado decrépito ou morto. Um homem nos fez morrer. E não adianta, como eu disse, você dizer, não, isso não é herança minha, não. Eu não pequei, foi Adão que pecou. Não interessa. Você nasceu assim. Então, essa é a nossa mortificação. E mais simples que isso é a nossa vivificação, porque veio outro homem e transferiu uma ira que era nossa para ele. E ele morreu a nossa morte. E como ele morreu a nossa morte, nós podemos viver a vida dele. A questão pode não ser simplória de entender, mas ela é simples, como Paulo explica. Por um homem, a humanidade padece, peca e morre e é condenada. Por outro homem, a humanidade é restaurada e vivificada. Este homem, Jesus, vence a morte e proporciona àqueles que nele creem uma justificação para os seus pecados e um perdão gratuito, pois ele mesmo já pagou qualquer dívida que esteja computada em nossos nomes. Já não há mais uma forte condenação aos santos. Não por merecimento próprio, mas pelo favor de Cristo, nós podemos desfrutar de uma promessa de vida eterna por meio de Cristo Jesus e do seu sacrifício. Entendam uma coisa, não somos nós, não é sobre nós. Não é sobre a gente, é sobre a gente a morte e a condenação. A vivificação não é sobre nós. E isso é o que explica muito bem o Evangelho da Graça. Porque o pessoal costuma dizer, tem milhões de religiões. Não, só tem duas. A religião das obras e a religião da graça. Na religião das obras, pergunta a alguém da religião das obras, não interessa qual é a religião dele, se é a religião de obras, sei lá, alguém do Islã, alguém budista. O que é que não, eu vou ter que ser uma pessoa boa, porque eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo para eu chegar ao nirvana, para eu alcançar a redenção, para eu ir morar no céu e tal. Isso é a religião de obras. Está alocada ao homem. Religião da graça, não. Pergunta a alguém da religião da graça. O que é que você fez? O cara vai dizer, meu amigo, o mal que eu não quero, esse aí é o que todo dia é que eu estou fazendo. Aí, por que é que você vai para o céu, então? Porque não fui eu que paguei. Pagaram por mim. Se dependesse de mim, eu até morto estava. Eu ia fazer o quê? Continuar morto. Mas pagaram por mim. Então é isso que eu tenho para apresentar quando eu estiver diante de Deus. É alguém que diga, se tiver uma balança lá, condenado, não sou eu que vou subir nessa balança. Vão subir por mim e dizer, eu morri por ele. E isso é o que nos vivifica. É o sacrifício de Cristo Jesus, não é nossa bondade. Por fim, para a nossa reflexão, eu queria destacar só alguns pontos
que nós precisamos observar no final de tudo isso. Primeiro, as explicações sobre quem nós somos e sobre o que fazemos, elas só têm uma coisa para que elas servem: para nada. O que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, é absolutamente inútil. O que nos define amplamente e a alcunha que nos cabe certinha é uma só: pecador. Se você tivesse que andar com uma plaquinha, estava lá escrito: pecador. Eu, você, qualquer um. É o que nos define, é o que nós somos. Porque esse câncer chamado pecado, essa morte que nos foi imputada, e não há nada que nós possamos fazer. Nada, absolutamente nada. Como eu disse, nós somos tão efêmeros ainda com esse câncer, como pessoas, como seres humanos, que a gente não pode sequer dar um minuto acrescentar um minuto à nossa existência. E a Bíblia diz: você é um louco, essa noite vão pedir sua alma, e você vai fazer o quê? Nada, nós não podemos fazer nada. A alcunha que nos serve, que nos encaixa, é pecador. Em segundo lugar, nós somos merecedores da ira de Deus. Eu sou uma pessoa boa, eu não sou merecedor desse... Você é. O homem nasce bom. Não nasce, não. Nasce mal. Você pega uma criança, ela já é egoísta de pequena. Toma o brinquedo dela, ou então ela vê outro menino com um brinquedo, às vezes até com a mãe, né? Vê a mãe com outro menino nos braços, ela tem uma crise de ciúmes e de... Nós nascemos maus. Nós somos merecedores dessa ira de Deus. A gente merecia realmente pagar pelo que fez, pelo que fazemos cotidianamente. Então, nós somos merecedores da ira de Deus. Em terceiro lugar, e aí vem a parte boa, digamos, nós somos ressuscitados pela graça. Nós temos um antídoto para isso. Mas entenda uma coisa, mais importante ainda do que saber que nós somos ressuscitados pela graça. Isso não foi de graça. Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça, não. Custou um preço muito alto e caro, e somente Cristo foi capaz de pagar por isso. E só nele é que a gente pode receber essa restauração. Não há outro termo, não há outra terminologia. O pastor Roberto dizia ontem, é o famoso tetelestai. Acabou, está consumado. Ali na cruz foi o ato final. Nós temos esse sacrifício. E por último, a morte física que nos é certa, e dela, a não ser que Jesus volte antes da gente morrer, mas se não, é a certeza que a gente tem. O povo diz muito, né? Só tem uma certeza na vida. Quando a gente quer dizer alguma piada, alguma coisa. Só tem duas certezas na vida, a morte e não sei o quê, né? A gente sempre comenta isso. A morte é a certeza que nós temos. A morte física, essa morte física é uma certeza, certo? Mas isso não sucumbe o dom maravilhoso e gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Morrer nós vamos, mas a gente vai reviver. Todo mundo vai reviver, certo? Todo mundo vai ser ressuscitado. Mas onde é que a gente vai morar? Esse é onde é a nossa morada eterna. Eis a questão. Ressuscitar todo mundo vai, tá bom? A gente diz muito, né, quando eu quero dar uma lição de moral, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar quem crê nela. Quem não crê, a verdade naquele dia vai ser uma condenação. Então nós temos esse pagamento em Cristo Jesus, a vida eterna que Ele nos conferiu, porque Ele assumiu os erros que nós cometemos. Esse câncer chamado pecado, eu não diria nem que ele tem um tratamento, porque não é um tratamento, é uma cura mesmo. É como se eu e o pastor Roberto, nossas famílias, estamos passando por um momento de uma pessoa estar com um problema cancerígeno, e eles vão lá, fazem quimioterapia, tomam remédio um bom tempo, aí 6 meses, meu irmão vai passar 6 meses tomando. O que nós temos para o câncer chamado pecado não é um tratamento, não. Você não precisa passar 6 meses, não. A gente tem uma cura.
mesmo. Como se fosse um comprimidozinho ali que você toma e já não há mais nada em você. Porque, como Paulo diz, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça para que nós entendamos essa verdade que pode ser dura, pode ser difícil de digerir, mas que é muito pulsante para os nossos dias. Há um câncer chamado pecado e há uma cura chamada Cristo Jesus. Amém?